Eleições autárquicas 2025. Durante a próxima hora vamos olhar para o concelho de Monforte, no distrito de Porto Alegre, nesta operação Conta Lá, em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. Olhamos para os desafios e damos-lhe a conhecer as propostas e ideias dos candidatos à presidência da Câmara para os próximos 4 anos. Para este debate convidámos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Está por isso connosco Fernando Saião, candidato pela CDU e atual vice-presidente da Câmara. Pelo PS o candidato é Miguel Rasquinho e David Romão é o cabeça de lista pelo Chega. Bem-vindos aos três e obrigada por se juntarem a nós neste debate sobre Monforte. Fernando Saião, começava por si, o atual presidente está de saída por limitação de mandatos. O projeto que apresenta agora para estes próximos 4 anos será de continuidade, inovação? O que é que pretende fazer de diferente? Bom dia a todos, cumprimentar também os meus colegas aqui de painel, toda a equipa e também a população do Concelho de Monforte. O nosso projeto CDU para 25-29 é um projeto que tem as duas coisas, tem a continuidade, porque estamos a trabalhar bem, estamos a fazer bem, temos projetos em carteira e também temos que fazer coisas novas, dar algumas dinâmicas novas que é preciso. Posso dizer que é fundamental continuarmos com alguns projetos que vêm atrás, que vão fazer a diferença na vida das pessoas e das respectivas freguesias, posso enumerar. Portanto, temos um problema com a drenagem de águas pluviais em Vaiamonte, do qual temos um projeto que vai ser lançado o concurso brevemente. Há que continuar. Não é agora por termos uma equipa nova que vamos alterar tudo. Não, vamos continuar aquilo que está a ser bem feito e vamos de encontro àquilo que são hoje as necessidades da população e que nós temos resposta para elas. Estou a falar também das infraestruturas básicas, água, saneamento, de Santo Aleixo, que é um projeto muito importante para a freguesia, porque há mais de 30 anos, portanto tem uma estrutura ainda do antigo regime, digamos assim, e que causa grandes transtornos à população. Estamos atentos e agora, ao que parece, vai abrir algumas linhas de financiamento para este tipo de investimento e nós estamos atentos, já temos o projeto em carteira e, com toda a certeza, que o vamos candidatar e que o vamos executar. Já vamos ter tempo de falar desses projetos todos que têm em mente, no caso de ser eleito Presidente da Câmara. Gostava também de ouvir aqui o Miguel. O poder autárquico em Monforte tem sido dividido entre o PS e a CDU e o Miguel já foi Presidente de Câmara de Monforte entre 2009 e 2013. A minha pergunta é porquê regressar agora? Ora bem, muito obrigado antes de mais pelo convite, um cumprimento especial a toda a equipa que aqui está, a si também, enquanto moderador deste debate, mas também, obviamente, ao Fernando Saião, ao David Romão, pessoas que considero pessoas amigas, e um cumprimento, obviamente, para todas as pessoas do Concelho de Monforte. Há uma coisa que é importante destacar desde já, e antes de começarmos este debate, que é o facto de estarmos aqui a fazer este debate. Este novo canal, esta nova plataforma é uma lufada de ar fresco. Nunca estivemos habituados a que fizéssemos debates com todos os concelhos e, portanto, dar-vos os parabéns por isso, porque estávamos sempre habituados a fazer os debates com Lisboa, com Porto, com Faro, com as grandes cidades, e agora é dar voz a todos os concelhos, porque todos são importantes. E o Concelho de Monforte é tão importante como o Concelho de Lisboa ou o Concelho do Porto, sem desprimor para qualquer um, como é óbvio. Mas, respondendo à sua pergunta, aquilo que eu quero dizer é que aquilo que queremos trazer é isso mesmo, é uma lufada de ar fresco ao Concelho de Monforte. Nada contra o passado, nada contra a anterior governação, tudo pela renovação, tudo pela inovação no Concelho de Monforte. E é isso que nos propomos. Olha, desde logo pela constituição das próprias listas. O Partido Socialista é o único partido político que completou totalmente as listas para os órgãos autárquicos do Concelho de Monforte. Nem a CDU, nem o Chega, nem o Movimento de Cidadãos, que também se está a candidatar, completaram as suas listas. E aquilo que verificamos, por exemplo, em muitas dessas listas que são também candidatas, é que são nomes repetidos, nada contra, e é de valorizar todos aqueles que querem fazer alguma coisa pelo seu concelho, mas aquilo que nos propomos é fazer isso mesmo. Já lá iremos aos projetos, claro que sim, já falaremos daquilo que queremos fazer, mas esta é a grande mensagem que eu quero dizer. Renovamos cabeças de lista,
integrarmos os mais velhos com os mais novos, trazemos a experiência dos mais velhos, mas trazemos também a irreverência e aquilo que é o conhecimento dos mais novos, e é isso que queremos transmitir à população do Concelho de Monforte. Uma equipa capaz de trabalho, com experiência, mas também com gente inovadora, com gente nova, com gente que quer fazer mais e fazer diferente. David Romão, gostava de também saber as suas prioridades para esta candidatura, assim, em linhas gerais, traços gerais. Bom dia ao Fernando, bom dia ao Miguel, bom dia a todos os telespectadores, especialmente aos monfortenses. Também gostava também de referir esta situação, este canal criado para dar oportunidade a nós estarmos aqui e... Dar voz a todos os concelhos. Exatamente. Muito obrigada. Portanto, eu... contrariando, inevitavelmente, aquilo que o Fernando e que o Miguel agora aqui acabaram de dizer, e dando um cenário de Monforte muito otimizado, muito favorável às políticas instaladas, tenho que tomar uma posição completamente contrária, porque realmente Monforte é tudo menos uma vila saudável. Até posso referir que, perante o sentimento de insegurança e perante tudo aquilo que se passa no Concelho, eu vejo Monforte como uma vila, quase como uma vila fantasma. Nós temos Monforte às 7 da tarde, tudo fechado, não se vê ninguém na rua, temos uma falta de segurança incrível, as pessoas, existe um clima de medo. Existe, ainda agora, há 2 ou 3 dias, uma pessoa que ia passear os cães na rua foi espancado e ficou em coma e foi, pronto, teve que ir para Lisboa. Portanto, a situação a nível de segurança é uma grande prioridade, é uma das nossas diretivas que faz parte um bocado também do programa do partido. E que tipo de medidas concretas propõe para reforçar a segurança no Concelho de Monforte? Até se torna, essa pergunta é muito pertinente porque até se torna fácil responder, porque aquilo que se passa em termos de presença da autoridade na vila, quer dizer, o aumento do efetivo era uma situação que deveria inevitavelmente ser posta na mesa e confrontar Lisboa com isso, porque, quer dizer, quando nós estamos numa localidade em que a segurança, pronto, não é um problema, às vezes a segurança envolvida na questão do medo, do sentimento que existe na população. Gostava de perguntar... Mas já agora deixe-me acabar. Sim. Portanto, o aumento do efetivo da segurança, a presença da segurança na rua, o patrulhamento. Eu hoje passo pela vila, seja a que horas for, eu não vejo um agente da autoridade. Não vejo. Vejo passar uma vez por outra um carro da polícia, da GNR, se calhar para multar um carro ou outro que está ali, e se calhar até nem é das prioridades que eu acho que a autoridade devia ter. Portanto, a autoridade é uma das situações que tem que ter... Mas eu gostava de perceber aqui também com o Fernando e com o Miguel se partilham desta percepção de insegurança em Monforte. Antes de responder exatamente a essa pergunta, quero só fazer aqui uma correção àquilo que o Miguel disse, porque a CDU apresenta as listas com o número suficiente e bastante perante o Tribunal, e esses é que contam. Vou dar o exemplo. Por exemplo, à Câmara Municipal, que contam 5 efetivos e 2 suplentes. São 7 pessoas. Até posso lá pôr 20. Aparecem no papel todos bonitos, mas não têm nada a ver para aquilo que vai ser o futuro mandato e então aqueles que podem vir a ser eleitos e a fazer a representação da Câmara. Mas pronto, eu não tenho nada contra isso, só fazer esta pequena correção ao Miguel. E ao David, naturalmente também tenho que, não é corrigi-lo, é discordar com... Não partilha desta percepção? Não partilho, obviamente não partilho. Já agora deixa-me só dizer porque é que não partilho. Não partilho não é só por dizer que não partilho, porque estou contra aquilo que o David está a dizer. Não partilho porque, vamos lá ver, eu, que sou vereador neste momento, devo ser a pessoa que mais denúncias faz na GNR.
de assaltos, roubos a contadores de água, a invasão de propriedade do município. Todos aqueles incidentes que acontecem, deve ser a pessoa que mais queixas faz na GNR. E, portanto, é verdade este acontecimento que houve na freguesia de Vaiamonte, tem toda a razão, David, é uma coisa que não devia acontecer e aconteceu. Mas só aqui relembrar uma coisa, a segurança não é uma competência das autarquias, somos um parceiro privilegiado com as autoridades, no caso a GNR, somos, não temos dúvida disso, e nós sabemos isso porque já está há algum tempo, assinámos ainda no início deste mandato, ou até no final do mandato anterior, um contrato local de segurança com o MAI, com o Ministério da Administração Interna. Portanto, assinámos esse contrato. Não é fácil implementá-lo, mas temos em Vaiamonte, temos em Monforte, temos os locais muito definidos e muito concretizados e as razões porque é que vamos fazer isso. Agora, é um processo que não é fácil, tem estado em várias secretarias e penso eu que neste momento já deve estar na iminência de estar resolvido. Considera que são episódios pontuais? Epá, nós fomos analisar aquilo que é o relatório de segurança ou de incidentes ou de acidentes que acontecem em Monforte, vai contrariar aquilo que o David acabou de dizer, que é uma vila insegura, que há um sentimento de insegurança. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é ser insegura, outra é o sentimento que as pessoas têm. E neste momento eu não partilho nada daquilo, sei que é verdade isto que o David disse, mas não partilho da opinião. Nem Monforte é uma vila insegura e não há esse sentimento de insegurança. Já agora, esse episódio, só para percebermos... Poderá haver, mas não partilho. Só para percebermos... Mas, quer dizer, quando o sentimento é de medo e de insegurança, é porque há segurança na vila? Quer dizer, é uma coisa que está completamente relacionada uma com a outra. Não me pode estar a dizer que uma pessoa está insegura, tem medo de passear na rua, que a vila é segura. As coisas têm que ser vistas como elas são. Esse episódio que nos trouxe aqui foi de violência de um grupo para com um homem? O episódio que aconteceu é relacionado só com a etnia cigana. E, como foi esse episódio, há uns meses atrás, ou não sei, entrou um carro para um café dentro, que era uma coisa impensável há uma dúzia de anos em Monforte. Há várias situações em que essa etnia cria desacatos, quer dizer, é uma postura que fazem questão de viver à margem da lei, compreende? Portanto, essa situação é aquilo que se passa em Monforte hoje em dia, é o clima de medo. Portanto, a gente tem que se focar nessas pessoas que não fazem questão de se integrar. Portanto, é essa a situação, é o ponto base, é o problema base de Monforte, é esse. Portanto, quer dizer, e não podemos estar aqui a criar uma situação falsa, porque isso existe. É uma situação que existe em Monforte. Miguel, existe? Tentado ouvir com atenção e agora vamos lá então dar aqui a minha opinião, a minha visão da coisa. Com toda a calma e a ponderação, que é como estes temas têm que ser tratados. E é isso que nós queremos também trazer. Muita atenção a esta questão da segurança, mas com calma, ponderação. E já lá vamos. Em relação à questão das listas, obviamente que o Fernando Saião acaba de me dar razão. Sim, há um número máximo e há um número mínimo de componentes para as listas. Nós fomos a única força política que completou com os números máximos. Mas isso, como diz o Fernando, terá alguma razão, vale o que vale. Questão da segurança. Esgotou-se aqui o discurso do Chega para o Conselho de Monforte. Aquilo que o David Romão, consequentemente, apresenta é uma imagem negativa da nossa terra, do nosso Conselho. Como se fosse um Conselho onde ninguém quisesse estar, onde ninguém gostasse de viver. Mas ninguém quer estar, Miguel, desculpe lá interromper. Ninguém quer ir para Monforte. Eu ouvi com atenção. Miguel, desculpe lá, mas a realidade é esta. Se é este o discurso do Chega... Ninguém vai para Monforte. Mariana, acho nem que deve haver empresas, aqui... nem população, nem jovens, nem nada. Não é isto que o nosso Conselho quer. Esta agressividade, esta falta de gostar do Conselho de Monforte, isto não é gostar. E ouvir com calma. É esta ponderação, e já lá vamos àquilo que o David está a dizer, é esta ponderação que o Conselho de Monforte exige. Não é este tipo de atuação, não é este tipo de discurso. Sim, os problemas existem. Existem há muitos anos, David. Há muitos anos mesmo e nós conhecemos. Mas este discurso do Chega esgota-se quando diz e quando não faz. Eu só lhe vou dar um pequeno exemplo, porque eu estou-lhe a dizer, o discurso do Chega acaba aqui. Acaba na questão da segurança e já lá vamos às medidas da segurança, que nós propomos também para o Conselho. Eu queria lhe dizer que o Chega fala muito, mas faz pouco. E dou-lhe um caso concreto do que é o discurso do Chega. O Chega tem um discurso da corrupção e vamos defender, e há anticorrupção, e temos que trabalhar, e temos que acabar, e temos que fazer.
Depois o Chega, quando teve a oportunidade de aprovar uma moratória, enfim, um regulamento contra a corrupção, num concelho muito específico, foi o Concelho de Santarém, se não me engano, o Chega votou contra. Portanto, é o que ele disse quando a Mariana perguntou ao David quais as soluções, o que é que iríamos fazer, pois o Chega não sabe. Diz que está tudo mal, que somos um concelho isto e que somos um concelho aquilo. Nós somos o melhor concelho do mundo. Nós somos a melhor terra do mundo. E agora soluções, sim, como Mas eu queria também perceber a sua percepção. Agora, exatamente, agora como diz o Fernando, e até concordo, há problemas de segurança, sim há, mas a nossa taxa de crime e tudo o resto, não é muito diferente da região de Porto Alegre. E digo-lhe mais, aquilo que nós temos que fazer é ajudar a apoiar quem tem essa responsabilidade. A Câmara também terá, claro que tem responsabilidade também nisso. Mas, acima de tudo, a Câmara tem que ajudar a GNR a fazer o seu trabalho. O David não os vê, mas a GNR está lá, faz o seu trabalho. Falta de elementos, muita falta de elementos. Sim, concordo. E é isso que temos que pedir também a quem de direito. Reforço de meios, não só de meios humanos, até meios materiais. Mas cá estaremos nós, Câmara, para ajudar nesse reforço de meios. E este discurso passa essa sensação. A sensação da insegurança, David. Não é esse discurso que nós queremos, sim, estar atentos aos problemas, resolvê-los, mas passar a imagem que Monforte, não é isso que o David está a dizer. Miguel, a situação atual precisa deste abanão. Monforte é muito idêntica à situação atual do país. Precisa de um abanão. Precisa... acordem. Está tudo. Anda tudo ali, quer dizer... E depois as coisas acontecem, a segurança quer dizer, nós... E continuamos a aguardar as soluções que o Chega tem para apresentar. Miguel... Depois aqui o reforço do efetivo, mais alguma medida, por exemplo? Pronto, quer dizer, podemos tentar ir para outros níveis de tecnologia... Câmaras de videovigilância nas ruas? Iluminação, tentar ali, se calhar, zonas menos iluminadas, portanto, mas também... não há, quer dizer, é uma questão de estudo, mas o principal é a autoridade. A autoridade. Nós temos uma zona especialmente problemática em Monforte, que é onde essa etnia se fixa, onde habita uma zona degradada, a zona mais bonita de Monforte, que devia ser um postal, que é o Rocio de Monforte, com uma envolvência de igrejas e tudo mais, é a zona mais degradada de Monforte. Foi uma zona que já o Executivo comunista recuperou com o programa Polis, investiu ali milhões e não sei o quê, e neste momento é a zona mais degradada de Monforte. É uma tristeza e existe essa situação. Agora, era recuperar, essa zona tem que ser limpa, tem que ser... mas especialmente, pegando é a segurança em termos de autoridade. A autoridade tem que estar mais presente, tem que ter alguma força. O governo socialista tirou a força toda à autoridade, às forças da autoridade. E isso passa-se em Monforte. Já percebemos as vossas percepções diferentes em relação a temos que equilibrar tema? os tempos, porque o David monopolizou quase 20 minutos de debate a falar de segurança, portanto isto era o que ele dizia. Esgotaram-se os temas do Chega. 30 segundos só para dizer isto. Aquilo que o David está a dizer, que a autoridade tem que agir e que a Câmara tem que ter um papel ativo, e a Câmara tem com este contrato local e até com outras demarches que foram feitas. Recordo aqui, há 5 ou 6 anos, era do governo socialista, na altura, Monforte teve presente com uma reunião com a sua ministra e conseguimos também mais um carro de patrulha para Monforte. E na altura até foi reforçado o número de efetivos. Agora, temos as nossas limitações naquilo que podemos fazer, mas uma coisa não estamos limitados, é exigir que o governo, que tem essa competência, melhore os meios de vigilância. Da nossa parte, como dizia o David, vigilância aqui, não, isso está feito no nosso contrato local de segurança e que está agora aqui, como eu disse há pouco, ali há algum tempo parado, mas penso que agora vai levar aquele empurrão necessário para transmitir mais alguma segurança. Acabou por ser um governo do Partido Socialista a apoiar esta questão da videovigilância e a reforçar os meios da GNR. Portanto, é também uma resposta. Sim, mas foi a Câmara da CDU que lá foi. Exatamente. Vamos passar a outro tema, até porque perceber, o Miguel diz que o discurso do David se gosta neste tema e vamos ver se sim ou se não. Estamos a falar de um Concelho Monforte marcado também pela desertificação. Gostava de perceber as vossas propostas e medidas para atrair mais gente para Monforte e, além de atrair, fixar, sobretudo, para que as pessoas fiquem em Monforte.
Vai-me desculpar, mas vou ter que a corrigir. Diga. O Conselho de Monforte não é desertificado. Tem pouca população, está despovoado. Desertificado tem a ver com os pequeno. solos, não tem a ver com os solos, tem a ver com aquilo que é a floresta e a flora. Agora, o Conselho de Monforte, dados mais recentes e mais confiáveis, são os censos de 2021. Tinha 2.992 pessoas para 420 km², isto dá 7 pessoas por km². Aí, isso sim está despovoado. Sim, mas agora, no último período censitário, e eu trouxe os dados, perdeu 10% da população. Certo. Os números são estes. São 2.992 em 2021 sim. Com os censos. E está despovoado, tem 7 habitantes por km², naturalmente está despovoado. Mas não está desertificado, porque isso tem a ver com os solos e com a floresta e com a fauna, desculpe dizer isto, mas que às vezes leva as pessoas até a ficar com, está despovoado, está desertificado, está do pior. Não está. Não está, é uma falsa questão. Não está. O Conselho de Monforte é um concelho vivo, é um concelho que é dinâmico e é um concelho que, ao contrário daquilo que aqui foi dito, também atrai pessoas. Eu vou lhe dizer, a Câmara tem algumas solicitações de casas, o loteamento, nós temos os nossos loteamentos esgotados. É o loteamento do Tapadão, que os meus colegas conhecem com toda a certeza, já não há lotes para vender. Mas nós temos um projeto já feito, para a ampliação do loteamento do Tapadão. Eu vou dizer onde é que é em frente ao atual quartel dos Bombeiros Voluntários de Monforte, com 33 lotes. A Câmara, neste momento, está atenta e está com atividade e está proativa em tentar resolver este problema. Portanto, à sua pergunta, a Câmara, o que é que está a fazer? Olha, no caso da habitação, ninguém vai morar se não tiver habitação, naturalmente. E então aí estamos com 33 lotes, salvo erro, com um projeto que está a terminar e que podemos executar com toda a certeza no mandato que aí vem. O que é que o município de Monforte pode fazer? Aquilo que já está feito, mas pode fazer mais. Nós neste momento temos uma zona industrial, ou como se chamamos agora, uma zona de acolhimento empresarial, com 7 lotes de cerca de 1 hectare cada. Um lote já foi vendido, uma parte desse lote já foi vendido, portanto, temos ali espaço suficiente, infraestruturado, para que qualquer empresa com uma capacidade maior, com uma capacidade trazer mais menor, mais empresas vir para Monforte e trazer o seu investimento, que depois não é só aqueles 20 postos de trabalho, imagino, que cria ali. Não, é a dinâmica toda que envolve o comércio, que envolve a bomba de gasolina, que envolve os restaurantes, que envolve as oficinas. Gostava de perceber aqui com esta dinâmica que deve ser a aposta. Vamos ter que, como eu dizia há pouco, vamos ter que equilibrar aqui os tempos. Nós estamos atentos aos tempos. Exatamente. Estão equilibrados até agora. Estou-lhe a dar a oportunidade agora de falar sobre este tema. Eu ainda volto aqui a dizer-lhe uma coisa em relação àquilo que o David dizia. Nós temos que dar a imagem daquilo que é realmente o Concelho de Monforte. O Concelho de Monforte é uma terra de gente boa, de pessoas boas. É um concelho bonito, terras bonitas. Agora, para fazer esta atração de investimento, esta atração de mais pessoas, há aqui vários campos em que temos que jogar. E quase todos eles ao mesmo tempo. Quem vem trabalhar para Monforte, até vamos falar aqui da questão da zona industrial, a zona industrial que está feita, uma nova zona industrial que não tem ninguém neste momento, sim, acredito que sim, que existe um lote vendido, mas não tem ninguém, está há alguns anos sem qualquer investimento naquela zona. É um facto, está lá, é verificável. Mas dizia-lhe eu que aquilo que é necessário é que jogarmos em várias frentes para que as pessoas, as empresas venham para Monforte. Desde logo a saúde. Ninguém vai viver para uma determinada terra, um determinado local que não tenha boas condições de saúde. Depois, uma boa escola pública. Ninguém vai viver para uma terra onde não tenha uma boa escola pública. Nós temos um centro escolar feito há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, por engraçado que seja até um projeto que deixámos ainda quando estávamos na Câmara do Partido Socialista. Mas dizer-lhe uma outra coisa, temos que partir para uma outra fase. Monforte não tem ensino secundário. E vamos colocar na agenda, pela primeira vez, a tentativa de abertura de um curso secundário, de uma turma do secundário, seja naquela escola, seja numa escola profissional, porque há muitos alunos, há muitos jovens de Monforte que vão para as escolas fora do nosso concelho, para Estremoz, para Porto Alegre, para Elvas, mas também para as escolas profissionais de Alter. E, portanto, essa é uma questão principal que nós temos que pôr na agenda. É difícil? É, com toda a certeza será, mas, como se costuma dizer, se fosse fácil não era para nós. Mas depois as condições da saúde, a questão dos mais médicos, e nós temos algumas soluções apontadas para a resolução do problema da saúde. Neste momento temos 2 médicos no centro de saúde,
E deixe-me dizer que é uma área que eu conheço bem, porque o meu local de trabalho original é o Centro de Saúde de Monforte, eu sou enfermeiro no Centro de Saúde de Monforte, e neste momento temos 2 médicos, correndo o risco de um deles se reformar muito em breve e ficarmos só com um. Portanto, aquilo que temos como proposta é criar o tal regulamento de apoio à fixação de médicos, que não é inventar, está tudo criado. Eu tenho inclusivamente com medidas aqui... em concreto, já Exatamente, agora. eu tenho inclusivamente um aqui, isto basta procurar na net, porque isto, como se costuma dizer, está tudo inventado, e aquilo que temos que fazer é apoiar a vinda de médicos para cá. Com que medidas? Olha, regressarmos às famosas casas de função, que já existiram aqui há alguns anos, e que temos que voltar a recorrer a essa medida, oferecendo, entre aspas, casas aos médicos que se queiram fixar. Quem não se quiser fixar, mas quiser vir trabalhar para Monforte, médicos que queiram vir dar consulta para Monforte, apoiar até no transporte, na colocação dos filhos na escola, nas creches. E, portanto, isto tem que ser, como ele dizia, jogar em várias frentes para trazermos as pessoas e trazermos as empresas. Mas uma questão muito importante que é a habitação. Sim, de facto, temos o loteamento do Tapadão, mais os 33 lotes, mas estamos a esquecer aqui de uma coisa muito importante que acontece em todos os concelhos do Distrito de Porto Alegre, e eu acho que Monforte é o único que não tem. Não há iniciativa privada a construir habitação em Monforte. Se um jovem não tiver a oportunidade de construir uma casa, uma vivenda que custa 150, 200 mil euros, maior ou menor, nem todos os jovens conseguem isso com os ordenados que temos em Portugal. E, portanto, aquilo que temos que fazer é trazer empresários da construção civil, conseguir cativá-los para construir habitação a custos controlados. E deixe-me dizer que hoje em dia não é difícil fazer isso, até porque há a construção modular que é relativamente barata, e é essa uma das nossas grandes apostas. Construir habitação a custos controlados, com investidores privados, que os jovens possam comprar essas habitações, porque nem sempre têm dinheiro para construir uma casa. Vamos ouvir aqui também o David, chamá-lo também para este debate. Posso falar também deste assunto? Claro que sim. Podem falar sobre tudo aquilo que vocês entenderem que deve ser falar. Não vou mudar. Sobre Monforte. Em relação aqui também à habitação, gostava de perceber consigo, se em Monforte são precisas mais casas ou é preciso também requalificar o edificado de Voluto? Começando pelo tema, da maneira como o Fernando começou, muito bem. A realidade é, nos últimos 30 anos, tivemos uma perda de população de 30%. Baixou Pronto, 30%, perdemos 1.000 habitantes, portanto eram 4.000, agora são à volta de 3.000. Agora, a questão é perceber realmente que as condições que existem em Monforte não são minimamente favoráveis à permanência dos jovens e a atrair mais jovens para Monforte. O que é que eu acho? Aquilo que o Fernando referiu em termos de tapadão, de lotes criados, quer dizer, nós estamos a falar de lotes que são para construir uma vivenda que custa 200 mil euros, 250 mil euros, estamos a falar ali naquela zona, se formos pronto. Agora, acho que seria muito importante, era uma medida muito relevante, tentar conciliar a situação da habitação com a recuperação também do centro histórico, em que as casas, e o centro histórico está extremamente degradado, há cada vez mais casas abandonadas em Monforte, que se calhar nem se sabe quem é o dono, porque são pessoas que abandonaram Monforte e que estão... Portanto, haver uma presença, um papel ativo da Câmara nesse tipo de habitação, com a recuperação, com a colaboração da recuperação dessas casas, em que os jovens poderiam eventualmente ter uma ajuda da Câmara se fossem direcionados para essas habitações, sei lá, imagine, um jovem que quer ir para Monforte, ou um jovem de Monforte, um rapaz com 30 anos, um casal, tem um incentivo à habitação do centro histórico em que lhe dão 1.000 euros. Dão-lhe mais 1.000 euros por ter um filho. Estamos a falar de jovens contribuintes, com todas as obrigações que têm com o Estado. Não é outro tipo de jovens que lá há, que têm subsídios de todo lado. Portanto, um jovem que tenha uma ajuda de 1.000 euros pela habitação que vai ser feita no centro histórico, 1.000 euros por ter um filho, é uma ajuda de 2.000 euros, qualquer... São medidas que vai implementar se for... É uma possibilidade, acho que é uma coisa completamente razoável para um orçamento de 12 milhões de euros, em que se direcionam 7 milhões de euros para um bairro social direcionado para uma etnia em que, quer dizer...
e tal, é para limpar, para tirar a parte degradada que eles criaram em Monforte, vamos direcionar essas pessoas para um bairro social. E as pessoas pagam contribuintes. Pessoas dessa comunidade, falamos Estamos a falar de 350 pessoas ou 400 portuguesas, pessoas. nacionalidade portuguesa. Nacionalidade portuguesa, de etnia cigana. Portanto, a questão é só esta. Não podemos estar a aprovar... É uma situação que eu gostava de perceber, e isso vai passar por uma auditoria, que se por acaso nós formos eleitos, uma auditoria para perceber qual é o estado da situação desse bairro social. Porque um bairro social que, direcionado para um tipo de pessoas que vivem de subsídios, que devem ter algum problema, eles, coitados, eles ou não têm vontade ou não trabalham. Quer dizer, pessoas que andam na vida sem objetivo nenhum, que não trabalham, não têm objetivo de trabalhar, que têm subsídios, que lhe vão dar uma casa nova. Já reparou a pessoa, os trabalhadores que tiverem a fazer esse bairro... E quantas pessoas têm esse subsídio? Diga? Tem o número? Quantas pessoas é que têm esse subsídio? Então estamos a falar das mesmas que dizem, são 300 e tal Têm pessoas. todas? Eu estou só a falar de etnia cigana. Mas todas elas têm esse Com subsídio? certeza. E quanto mais filhos tiverem, melhor. Eu se tiver, imagine, eu se por acaso deixar de pagar a minha renda em casa, ninguém me vai dar uma casa. Ninguém me dá uma casa. Ou vou para a casa dos meus pais, ou vou para debaixo da ponte. Em Monforte, é contentor e tal. Não há casas, um contentor. Um bairro social. As pessoas que tiverem a fazer esse bairro social, já viu o sentimento que elas têm, que se calhar não têm possibilidade de ter uma casa com aquele... Calculo que seja uma casa com condições razoáveis quer dizer... Mas qual seria a solução, do seu ponto de vista? Pegar nas pessoas e colocá-las onde? A solução é trabalhar, percebe? É motivá-los a trabalhar. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas não podem dizer assim, estou aqui num programazinho de integração, compreende? E que integração é pouco ou nenhuma, porque eles saem da integração dos programas e vão lá para as zonas que eu estava a referir das igrejas e fazem de lá a casa de banho. Portanto, a integração, ou aquilo que tentam transmitir, eles não faço ideia nenhuma de que eles queiram integrar. Vamos continuar. Permite-me só fazer aqui... Diga, Miguel. Fernando, e a seguir sou eu, e a seguir sou eu. A seguir equilibramos os tempos sem problema. Continuo a dizer... Os tempos, você está muito preocupado com os tempos, mas os tempos estão a ser controlados. Não estou, claro que sim. Mas, como eu estava a dizer, o tema do Chega e do David é este. Já percebemos, Miguel, já o disse mas há aqui uma várias questão vezes. que nós podemos distinguir aqueles que trabalham dos que não trabalham. Bom, para já o David é empresário e duvido que tenha dado emprego a alguém destas pessoas que não estão a trabalhar. Mas isso é uma outra questão. Mas o que é que ele quer dizer? Sabe qual é a forma de nós distinguirmos estes que trabalham dos que não trabalham? Olha, de uma coisa pela qual a CDU pugna muito na Assembleia da República, e bem, que é pela redução de impostos, e quando tem esses instrumentos na Câmara Municipal não o faz. Aquilo que nós propomos, e não é de agora, é de há alguns anos, é a redução para o valor mínimo de IMI, o valor mínimo do IMI, que é 0,3% e neste momento está no 0,35%, mas fazer uma outra coisa. E, aliás, no nosso programa que iremos apresentar, e já o dizemos há muitos anos, tudo isto que propomos é feito, como costuma dizer, com cabeça, de forma responsável. É a devolução gradual do IRS que Monforte não faz. Como sabe, as câmaras ficam com 5% do IRS dos seus municípios e cá está. Aqueles que verdadeiramente pagam impostos são aqueles a quem nós queremos dar mais dinheiro para terem mais dinheiro ao final do ano, na devolução do IRS, e é isso que nós queremos fazer. Olha, Miguel, fazer esta... Deixa-me só concluir, David. Deixa-me concluir, David. Do IMI para os bombeiros. Olha, é uma medida que também pode tirar. Licença, já lá iremos, temos muita coisa para falar. O David continua a falar do mesmo tema. E, portanto, fazer exatamente aquilo que o Fernando quer na Assembleia da República e para o país, quer reduzir impostos. E sim, nós, avaliando o impacto que isso pode ter no orçamento municipal, com responsabilidade, aquilo que propomos é a redução do IMI para a taxa mínima e sim, a devolução pelo menos de 1% do IRS que a Câmara cobra aos seus municípios, avaliando, como ele disse sempre, o impacto que isso possa ter nas contas municipais. E por isso, cá está aquilo que eu digo. Esta é uma forma de apoiar aqueles que querem fixar em Monforte, que querem construir casa em Monforte, que querem viver e querem trabalhar em Monforte.
Fernando, já percebi que está cheio de vontade também de entrar aqui no debate. Claro, claro. Tenho que dizer aqui três ou quatro coisas, não é responder ao Miguel, mas é fazer aqui mais uma correção, que é o seguinte. A escola pública que existe hoje em Monforte, ao nível do 2º e 3º ciclo, foi uma escola que foi inaugurada precisamente há 4 anos. Em setembro de 2021, que foi inaugurada. Portanto, levou ali 2 anos a fazer. Foi um projeto nosso, da CDU, no valor de 5 milhões de euros. Com várias fontes de financiamento, acabou por ficar por conta da receita própria da Câmara em 500 mil euros. Portanto, foi um grande investimento da Câmara de Monforte e não é o projeto que o Miguel diz que era o projeto do Miguel. Não tem nada contra o projeto Miguel da altura. Não foi capaz de implementar, várias razões, não interessa. Não tivemos tempo? Sim, mas nós tivemos tempo e fizemos. Anos? E depois, não, tivemos 8 e depois fizemos. Mas, só para corrigir também uma coisa que o Miguel disse, não era o projeto do PS. O projeto do PS era o modelo típico que foi aplicado na Vidigueira e em outras terras. Portanto, Vidigueira é uma coisa, Monforte é outra, não dava para estar aqui. Nem a adega da Vidigueira se calhar dava para estar ali, quanto mais a escola que o Miguel tinha como projeto modelo da Vidigueira. Não era esse o projeto, era muito mais caro e não resolvia o nosso problema. Depois também dizer ao David o seguinte, naquilo que o David diz, e tem razão, os centros históricos das vilas, das cidades, não é só de Monforte, é em muitos lados, estão um pouco ao abandono, porque há problemas com as heranças, com os proprietários, é muito complicado. Mas Monforte também sabe isso e também fez isso. O que é que fez? Através da nossa estratégia local de habitação, sim. E antes disso até, tínhamos um programa com o BEI, com financiamento a juros bonificados, não só para jovens, mas outro proprietário qualquer, que herde um imóvel em elevado estado de degradação, que queira fazer algumas obras, tinha um financiamento a juros bonificados. E isso só foi possível porque Monforte fizemos a área de reabilitação urbana em Monforte, como fizemos também nas outras freguesias. E era o documento base e condição essencial para que esse juro bonificado viesse. Como o David está a dizer, ele falou aqui em 2.000 euros nas contas dele, sei que foi contas de cabeça aqui, mas isto a ser aplicado era uma medida que trazia muito mais de 2.000 euros às pessoas que a adotassem. Só também dizer aqui outra coisa, 2, 3 coisas. Relativamente à saúde, o Miguel sabe, e o governo do Partido Socialista, que teve muito tempo, 8 anos pelo menos, ou 10 anos, com o Primeiro-Ministro Costa, este é um problema que de hoje, do Centro de Saúde, já vem de há muitos anos, já passou por vários governos. E é uma competência, é uma função social do Estado Central, é a questão da saúde. E a questão da saúde não se resolve, em meu entender, com um protocolo que tem boas intenções, isso está tudo fora de questão. Agora, o Governo é que tem que pôr ordem na saúde, como tem que pôr ordem noutras coisas, e dizer aquilo que faz falta para o interior, porque conhece o interior. Tem autarcas no interior, tem deputados no interior, tem uma série de pessoas no interior, e se não tem, de vez em quando passem por cá, que é para saber como é que está. Portanto, temos 2 médicos em Monforte para 4 freguesias, para 2.992 pessoas, não é? É muito pouco, nós sabemos disso, mas é o Governo Central que tem que resolver isso. Um incentivo aqui, como o Miguel diz, que a CDU tem sempre proposto, e bem, não vamos abdicar daquilo que é os 5% do IRS dos nossos munícipes. Eu também pago IRS, o Miguel também paga, o David com certeza paga. E nós podemos pagar. E que diferença me faz a mim ou ao outro contribuinte que seja devolvido 5%? Aquilo que nós fazemos é outra coisa, é não aplicar a derrama às empresas. Não aplicamos a derrama às empresas para que seja um fator aglutinador de empresas e de atração. Isso sim, que é uma medida que a Câmara pode aplicar e não aplica. Agora, dispensar aquilo que o Governo cobra às pessoas, não podemos. E normalmente utilizamos isso e defendemos sempre isso na nossa Assembleia Municipal. É o dinheiro que faz falta nas contas da Câmara Municipal? Naturalmente. Gostava também só de ouvir a sua opinião em relação a esta proposta que o Miguel lançou aqui no que toca à educação de uma escola profissional, já que não temos uma escola secundária em Monforte. Voltamos ao mesmo. Eu não tenho nada contra a proposta do Miguel ou do Partido Socialista, mas neste momento nós temos 68 alunos a serem transportados para Porto Alegre e para Estremoz e para algumas escolas profissionais, nomeadamente em Alter.
em que são transportados através do Serviço Público de Transportes Passageiros, em que o passe é pago pela CIMA para os estudantes, através de um projeto do Fundo Ambiental e Incentiva Mais, penso que é assim. Portanto, são 68 alunos que estão a ser transportados para o 7º, 8º, 9º, para o 10º, 11º e 12º para o ensino secundário. É uma medida, não tem nada contra, obviamente, mas penso que há coisas mais urgentes para fazer na nossa educação em Monforte, que foi aquilo que fizemos, uma escola nova, 5 milhões de euros, em que conseguimos ter lá todas as condições, em termos de laboratório, em termos de sala de aulas, em termos de equipamento desportivo, para a educação física. Englobámos também a pré e a primária nesse mesmo edifício. E temos também outras medidas que, em termos de educação, penso eu, são muito mais vantajosas para as nossas populações. Tem o ATL, é um ATL que é gratuito. Temos as AECs, é gratuito. Temos a escola a tempo inteiro, em que os miúdos os pais podem deixar os meninos às 8 e depois podem ir pagar às 6 ou às 7, consoante o horário de trabalho dele. Portanto, são estes incentivos que nós temos também no nosso Conselho, promovidos pela Câmara, e que parece-me a mim que são coisas muito mais importantes para as pessoas no dia-a-dia e que faz com que posso ir para Monforte, que o miúdo não paga ATL, posso ir para Monforte, tem transporte de borla, posso ir para Monforte porque tem uma escola nova, posso ir para Monforte, que é uma vila atrativa e é uma vila sossegada. O Francisco levantava aqui, o Fernando levantava aqui esta questão também dos transportes, e eu gostava também de perceber, ao nível das acessibilidades, qual é que é o diagnóstico que faz aqui o Miguel? Sim, e já lá vamos às acessibilidades, e voltando aqui um bocadinho também à conversa do Fernando, e isto é salutar, estarmos aqui a debater, e é assim claro que deve ser, e a debater todos os temas que estão em cima da mesa. A derrama, a CDU não aplica. Pois ninguém aplicou nunca a derrama em Monforte e nós também não a iremos aplicar. Mas aquilo que continuamos a dizer é que fará pouca diferença às pessoas devolverem-lhe 1% do IRS. Bom, se calhar as pessoas têm os ordenados baixos, que a CDU diz que existe em Portugal, e tem toda a razão, os ordenados são baixos. Faz toda a diferença chegar ao final do ano e as pessoas receberem um pouco mais de IRS, ou se calhar não pagarem, porque provavelmente com aquilo que foi feito agora em agosto e setembro, provavelmente quando chegarmos em abril, as pessoas vão pagar IRS. Mas dizia-lhe eu, a responsabilidade da saúde, de facto, é do Governo Central. É do Governo do Partido Socialista, deste do PSD e de qualquer outro que venha. Mas uma Câmara Municipal não se pode dissociar isto. Eu não posso pactuar com este tipo de discurso. É do Governo Central, eles que resolvam. Não, nós estamos cá, estaremos na Câmara para resolver e sermos parte integrante da resolução de todos os problemas. É do Governo Central, claro que sim que é do Governo Central, mas a Câmara tem que ter um papel ativo na resolução destes problemas. Aliás, então, há muitos municípios com medidas. Exatamente, por isso é que eu estava a dizer, não estamos aqui a inventar nada. Isto está aplicado, este tipo de regulamentos, este tipo de apoios, não estamos a inventar. Eu trago aqui por acaso o de Aljustrel, mas há muitos mais no país que têm ajudado a resolver esse problema. E há médicos que vão para o interior, que se dedicam porque têm essas condições. E, portanto, daí a nossa aposta em fazermos mesmo esse tipo de regulamento para trazermos mais médicos para Monforte. Mas não é só isso, na saúde há muito mais para fazer. O centro de saúde agora irá ser todo ele remodelado, mas temos que nos preocupar com as extensões de saúde e com as pessoas das freguesias, que merecem tanto quanto as da sede de concelho. Acessibilidades, sim, a renovação da rede viária intramunicipal. Há algumas vias de comunicação que precisam de reparação, como é natural, mas deixe-me preocupar-me aqui com duas questões. E elas vêm todas entroncar no mesmo. Mais investimento no concelho de Monforte. Nós, neste momento, o distrito de Porto Alegre é o único que não é servido por autoestrada. Há um projeto para fazer a ligação da A6, que vem de Estremoz à A23 em Castelo Branco, enfim, e para a A1. E Monforte tem que ser parte integrante nessa aposta e nessa luta, porque a autoestrada irá passar-nos mesmo ao lado. E nós não podemos deixar cair esta promessa, que é uma promessa do governo atual do PSD, de um projeto que já tem há alguns anos, que eu vi, por acaso, quando estava na Câmara, para fazermos esta ligação. Para quê? Para que seja fácil deslocarmos de Monforte para o norte do distrito, mas também para o sul, para Évora. Mas há aqui uma outra questão muito importante, também no que diz respeito à mobilidade. Eu há muitos anos que digo que um dos principais problemas da mobilidade no distrito de Porto Alegre está fora do distrito de Porto Alegre, que é o seguinte: vamos ter dentro em breve, penso que mais 1 ano, 2 anos, um novo Hospital Central do Alentejo em Évora. E nós precisamos de transportar rapidamente os nossos doentes, sim, para Porto Alegre, mas também para este novo hospital em Évora. E temos um problema complicado em Estremoz, que não permite que o trânsito flua de forma rápida para a autoestrada em Évora. Isto é, qualquer ambulância que vá para Évora ou que vá para Lisboa tem que passar por dentro da cidade de Estremoz,
E só aí posso lhe dizer que perdem-se entre 15 a 20 minutos, o que pode valer uma vida. E, portanto, nós também vamos pugnar, lutar, trabalhar, seja com quem for, para que essa variante seja feita. Portanto, há aqui duas formas de ligação. Ao norte do distrito, mas também ao sul e aos grandes centros. E sim, de facto, a rede viária em Monforte é para ser conservada, porque nós precisamos de nos deslocar bem para as freguesias, e neste momento até as freguesias têm boas ligações, algumas a precisarem de reparação, mas têm boas ligações, mas acima de tudo estas grandes vias de comunicação. David Romão, tem boas ligações as freguesias e o Conselho de Monforte? Sim, eu acho que é um ponto... Que aí estão de acordo? Acho que sim. A única coisa... O Miguel está aqui a bater muito numa tecla, que nós só estamos focados num problema, e a realidade não é essa. Mas, de qualquer das maneiras, pegando aqui nesta situação que é bastante relevante em qualquer localidade, que é a proximidade com as vias principais, se Monforte não está a tirar partido da IP2, que é uma via já considerável e com uma acessibilidade... e até porque o projeto da autoestrada, nem nós cá vamos estar quando isso estiver feito. Mas acho que... Mas deixa-me interromper, mas nós iremos bater por ele, seja em formato de autoestrada, seja em duplicação da via do IP2. Temos que nos focar nos problemas que temos que resolver neste momento. Em todos. Mas estamos a falar numa autoestrada que se calhar está feita daqui por 50 anos. Cá estaremos para iniciar o processo. Não sei se estamos, mas pronto. Mas de qualquer das maneiras... Para iniciar agora... o Pisão demorou 60 anos e começou a obra há meia dúzia de também não dias. temos... Estás a ver, Miguel? Estás a ir buscar sempre coisas fora do... Temos que nos focar no Conselho, temos que nos focar no... É que parece que nem estamos a falar os três, não estamos a falar os três da mesma localidade. Falava do IP2 e desse desaproveitamento da oportunidade. O aproveitamento do IP2, Monforte está precisamente no meio entre duas cidades, extremos entre duas cidades. Acho que há muitas probabilidades, há muitas condições, e mesmo junto à IP2, é injustificável esse aproveitamento dessa localização não ser aproveitado para criar, e relacionando com a habitação, criar uma localidade onde as pessoas se possam descentralizar das cidades para também criarem ali, porque íamos criar condições para as pessoas virem para ali viver e pronto, e para criar ali, portanto, haver ali uma estratégia concreta de chamar pessoas para ali. E a localização acho que é muito favorável de Monforte. As empresas neste momento, o parque industrial não existe. Foram instaladas duas empresas agora últimas, que se calhar estão lá, não sei se lá está alguma pessoa de Monforte, é muito provável que não esteja. Cria-se alguma dinâmica, mas em termos de favorecimento da povoação, não me parece que exista assim tanto. No entanto, e ir pegando um bocado também já na saúde, como o Miguel estava a dizer, e aqui a questão dos transportes, acho que é uma situação que deveria ter em consideração, porque o Miguel e o Fernando são pessoas muito mais ambientadas com estes problemas todos políticos, porque uma pessoa também está, de certa forma, desligada, mas a questão da deslocação e um dos pontos... Mas em relação à saúde. Ainda em relação, e acho que é uma coisa que vocês estão a esquecer, que ainda não foi aqui tocado, são os idosos. Nós temos uma população de 35% das pessoas envelhecida. E, portanto, essa parte da população tem que haver uma preocupação redobrada. E vou aqui falar numa realidade que existe, muito presente em Monforte, que é a deslocação dessas pessoas para o centro de saúde. Essa deslocação tem que ser feita por carros de aluguer. Muitas das vezes essas pessoas chegam ao centro de saúde, não têm consulta, ou, aliás, têm consulta e não são atendidos. Chegam ao centro de saúde, têm que estar N tempo à espera para serem atendidos. Portanto, reflete-se na quantidade de médicos que existem. Lá está os 2 médicos, que são poucos, pronto, exato, mas são, e vão passar se calhar a ser 1, porque um dos médicos vai se reformar agora. Portanto, o tempo de espera, estão a pagar, mas aí não há uma ajuda. Concorda aqui com o Miguel que a Câmara deve tomar medidas para atrair Eu concordo em tudo o que o Miguel diz em relação à saúde, porque ele domina o assunto, é a área dele. Portanto, tudo o que seja benéfico para a saúde, eu
Estou completamente de acordo. Só que acho é que o Centro de Saúde, o Miguel estava a dizer que há um projeto para requalificação neste inverno, no Centro de Saúde chovia lá, o equipamento deve ser, quer dizer, é fraco, o material também deve ser limitado, mas isso são problemas nacionais. Mas pronto, a saúde tem de ser um problema muito presente em Monforte, derivado à população envelhecida e especialmente para estes pormenores. Acho que uma unidade de cuidados continuados seria importante em Monforte, fisioterapias dentro dessa área também direcionado na parte dos idosos. Mas é o que vai tentar trazer para Monforte no caso de ser eleito? É tudo aquilo que eu tenho presente, tudo. Todas as medidas que fazem parte do programa eleitoral do Chega? Eu tenho as coisas do Chega, especialmente minhas, porque claro também que estamos aqui focados em Monforte. É o candidato a Monforte. Portanto, o Chega tem toda a confiança em mim, que escolheu-me também porque tenho uma ligação muito forte a Monforte e sempre tive uma ligação e tenho uma tristeza, uma indignação muito grande também pelo estado em que Monforte está, porque acho que não devia, não era permitido, até por consciência, deixarem chegar as coisas onde estão. Tem que haver igualdade social, as coisas têm que ser iguais para todos, as pessoas que trabalham e que pagam impostos têm que ser tratadas tal e qual como as outras que não trabalham, e é isso que custa, é isso que magoa a população de Monforte, é a desigualdade social. Já percebemos, David, já percebemos essa ideia. Se existe sentimento de injustiça, é pela população, não é pelas outras pessoas. Meus senhores, estamos quase a chegar ao fim. Eu pedi-lhe só 30 Quer acrescentar segundos alguma coisa? Mas eu peço-lhe... Tenho que acrescentar porque... Mas eu peço-lhe que seja muito rápido, célere, muito rápido. Eu, novamente, discordo daquilo que o David agora disse. No geral, em relação a Monforte, que é um concelho mau para viver e que é um concelho que está com umas características muito negativas. Não, é uma visão pessimista. É uma visão pessimista. David. Mas deixa só... Inicialmente temos de dar a boa imagem daquilo que é verdadeiramente Monforte, com 2.292 habitantes, tem uma escola de 5 milhões de euros para os meninos até ao 9º, tem equipamentos esportivos para todos, piscina coberta, piscina descoberta, tem campo de futebol, tem pavilhão, tem ATL, tem escolas primárias, tem pré-primárias em todas as freguesias, as 4 freguesias têm primária, tem pré-primária, todas as instalações do município, pagas pelo município, naturalmente, tem o ATL em todas as freguesias, os meninos das freguesias vêm à escola principal em Monforte para se irem adaptando quando vierem para o 5º ano, portanto Monforte tem isso, Monforte tem também 2 empresas que o David não sabe quantas pessoas lá trabalham, mas trabalham lá pessoas de Monforte, quer no Lagar, trabalham lá pessoas de Monforte, 5 ou 6 pessoas de Monforte. Do Assomado trabalham pelo menos 3. No Lagar trabalham pelo menos 3. Portanto, não trabalham lá mais, porque se calhar... É que estamos mesmo a chegar ao fim, eu tenho mais uma pergunta para cada um. Não podemos acabar isto com esta visão que Monforte está, como o David está a dizer que está. Não está, peço desculpa. Já disse são visões diferentes e temos que as respeitar. Mas tenho que dizer que não é assim. Monforte tem um centro interpretativo que é Monforte Sacor, com 16 mil azulejos, painéis, é a única em Portugal, da Rainha Santa Isabel. Vamos ter que entrar numa rede para ser mais visitável. Está lá disponível. Temos a nossa Igreja da Madeira. Temos uma série de equipamentos de uso coletivo que podem ser utilizados. Temos empresas e temos aquilo... Fernando, temos mesmo de dar aqui a aquilo que oportunidade ao Miguel. Tudo para antes de irmos à última ronda de perguntas para todos. Rapidamente. Miguel, rapidamente. Quem sou eu para fazer resumos destes debates e isso farão as pessoas lá em casa. Mas isto é muito fácil de resumir. O David, com aquela visão e fixa-se ali, põe, perdoem-me a expressão, aquela cassete e não sai dali. O Fernando valorizando, e bem, aquilo que tem feito, e bem, e dando a imagem de Monforte, como eu dei logo de início. Monforte não é aquilo que o David diz, Monforte é uma terra fantástica para viver. E depois estamos nós com a nossa candidatura, fomos os únicos que até ao momento aqui apresentámos aquilo que são novas propostas, para fazer mais, para fazer melhor. Não descurando aquilo que foi feito. O que está bem feito, está bem feito. E eu sempre o valorizei, fosse em Assembleia Municipal. Mas não está tudo feito e as propostas estão do nosso lado. E é isso que ele queria dizer. As propostas de valorização, de melhoria, de fazer mais e fazer melhor, têm sido aqui demonstrado que estão connosco.
como ele dizia, com uma equipa com experiência, mas também com equipas de gente nova, para fazer coisas pelos jovens, e não tivemos a oportunidade de fazer e de falar aqui sobre isso, para fazer coisas pelos idosos, também não tivemos a oportunidade ainda de o falar. E há muito para fazer pelos nossos idosos, que são de facto a nossa memória viva e aqueles que nós devemos valorizar, para que os jovens olhem para eles como um exemplo a seguir, e portanto é isso que o Partido Socialista aqui traz ao Conselho de Monforte. Uma lufada de ar fresco, com muita gente nova, muita gente a querer fazer muito mais e melhor pelo nosso Conselho. Muito bem, olha, esta hora passou a voar, não temos tempo para ir a mais temas, mas eu lanço aqui um desafio e a pergunta será igual para todos. Começamos aqui pelo David Romão. Qual é que será a primeira medida que vai pôr em prática no Conselho de Monforte se for eleito Presidente da Câmara no dia 12 de outubro? A primeira medida é fazer uma auditoria. A auditoria é a situação que vai pôr tudo em pratos limpos. Vamos perceber aquilo que foi feito, tintim por tintim. Vamos ver o ponto da situação dos projetos, o que é que se fizeram nestes 30 anos, o que é que está para se fazer, o que é que a forma, em que condições é que as coisas estão, e depois, uma das coisas garanto-lhe que vou fazer. Aquele bairro social, neste momento... Eu perguntei a primeira medida. Então pronto, mas quer dizer... A segunda será essa, já percebi. Portanto, aqui, a segunda... Pronto, a primeira medida, sem dúvida nenhuma, é fazer uma auditoria. Pronto. Fernando, a mesma pergunta para si. Primeira medida, no caso de ser eleita 12 de outubro. Exatamente. As organizações valem pelas pessoas que têm. Isso é que faz a diferença nas organizações. Podemos ter os melhores equipamentos, podemos ter melhor infraestrutura, mas aquilo que conta e que faz a diferença são as pessoas. E neste caso, no município, é os trabalhadores. A primeira coisa que vou fazer é dirigir-me aos trabalhadores, apresentar aqueles projetos que são aqueles que não podemos deixar para o dia a seguir e informá-los e incentivá-los a estarem ativos, a estarem proativos e a estarem, de alguma maneira, motivados para isso que vai ser o grande trabalho que temos pela frente. Os tempos são difíceis, mas não são impossíveis. Com trabalho e com motivação de todos, da nossa parte, da parte dos nossos trabalhadores, com toda a certeza que vamos pôr o nosso projeto em marcha e que vai beneficiar o Conselho de Monforte e com toda a certeza que é o melhor projeto para Monforte, é o projeto CDU. Miguel Rasquinho. Muito rapidamente. Primeiras medidas. De facto, como diz o Fernando, os trabalhadores são a primeira cara, a primeira imagem do município. E essa vai ser a nossa primeira preocupação. Aliás, como já o fizemos, a primeira coisa a fazer é mesmo reunir os trabalhadores. E sabe, não é para lhe apresentarmos o nosso projeto, porque se vamos apresentá-lo agora. É para os ouvir, é para que eles nos digam, para que nos façam sentir quais são as suas preocupações, valorizá-los, dizer o que é que lhes vai na alma. E é isso que precisamos de fazer logo de imediato. Mas, paralelamente a isso, houve aqui uma questão que nós não falámos. Há aqui uma preocupação muito grande e foi um compromisso que eu até já assumi com todas as IPSS do Conselho. Vai ser ato imediato, reuni-los, ouvi-los, falar com eles, porque há preocupações enormes com todas as IPSS de todo o Conselho. E essa vai ser uma preocupação grande. Portanto, reunir os funcionários, ouvi-los, ouvir as suas preocupações e depois ouvir também, quer as IPSS, mas quer também o tecido associativo do Conselho de Monforte, que reúne os jovens, e nós não tivemos a oportunidade de falar aqui sobre os jovens que são, de facto, o futuro do nosso Conselho. Portanto, aqui, 3 frentes, quase de uma vez só, os funcionários, IPSS e a juventude. Mas acabam por todas entroncar na mesma. Portanto, essa é a nossa grande preocupação, porque é isso que irá trazer o futuro ao Conselho de Monforte. Meus senhores, muito obrigada. Mais uma vez. Muito obrigado. Nessa abordagem aos trabalhadores, deem-lhe motivação, porque aquilo que se percebe em Monforte é que há uma grande falta de motivação, deem-lhe formação e, especialmente, deem-lhe futuro. Isso mesmo, David, ouvir os trabalhadores é dizer-lhes isso mesmo, o que é que eles querem, o que é que precisam, o que é que os vai fazer felizes no seu local de trabalho, para os deixar estejam próximo deles. E fazer Chegamos ao fim, meus senhores. Naturalmente, como não estão eleitos na Câmara, têm que os ouvir. Nós ouvimos-los todos os dias porque estamos lá. Temos mesmo que terminar. Portanto, muito obrigada aos 3 mais uma vez por terem participado neste debate. Já sabe que deste lado vamos continuar a contar-lhe Portugal e a trazer o debate do seu Conselho à antena, saber as propostas dos candidatos à Câmara Municipal do seu Conselho. Muito obrigada, fique bem.